A mãe de Libra. A mãe de Libra, em geral, é bem delicada. É uma mãe muito preocupada aí com a questão estética, é uma mãe muito preocupada com a questão da gentileza, em falar baixinho. É uma mãe que quer ensinar aos filhos a questão aí de você precisa saber se comportar em sociedade, você precisa ser uma pessoa polida, né? É uma mãe que, em geral, quer passar isso para os filhos. Em geral, algumas pessoas aí com a mãe de Libra se queixam que a mãe é um pouquinho fria, né? Porque o Libra... A mãe de Libra traz para a mãe muita coisa, necessidade de ficar em cima do muro, né? Então, ou oscila também. Há casos que mãe de Libra, ela vai oscilando nos extremos. Isso começa a afetar os filhos. Mas, em geral, uma mãe muito preocupada aí com essa questão de passar uma imagem, né? Tentar essa coisa de pagar. Você precisa ter equilíbrio, filha. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa se importar. Fala baixo, gentileza. Em geral, ela tem essa preocupação de tentar manter uma suposta balança, mas às vezes os filhos não notam isso nas próprias mães. A mãe de Escorpião. A mãe de Escorpião, em geral, é uma mãe também mãezona, né? Mas é no sentido diferente da mãe de Câncer e a mãe de Touro. Por quê? Em geral, a mãe de Escorpião, primeiro que ela é muito profunda, ela é muito intensa, primeiro que, em geral, ela gosta de controlar os filhos, se isso significa revirar tudo do filho ou da filha, ela vai fazer, sem a menor sombra de dúvida em nada. Então, às vezes, ela quer controlar muitos filhos, né? É uma mãe extremamente protetora, né? Então, se alguém fizer qualquer coisa com o filho dela ou a filha dela, ela vai atrás e não vai deixar passar nada. É uma mãe também que às vezes é muito chantagista, né? Então às vezes ela é um pouquinho dramática, ou então ela silencia, ela vem pelas beiradas, né? A mãe de Escorpião em geral, ela atua dessa maneira também. Ela vem com os filhos pelas beiradas, né? Para ir vendo onde é que dá. Em geral também é uma mãe que é capaz de fazer muito pelos filhos, né? Se isso significar, seja lá o que isso significa, é uma mãe bem assim, abre aspas, presente, mas é uma mãe aí de Escorpião que vai oscilar muito entre dois extremos, né? Muito boa ou então aquela mãe já bem naquele lado um pouquinho assim mais sombrio. Essa seria a mãe de Escorpião. Sagitário é uma mãe também que preza muito pela questão da liberdade, é uma mãe também muito viajante, né? Então, em geral, ela quer levar os filhos para viajar, quer levar os filhos para passear. É uma mãe também do mundo. Então, sabe aquela mãe moderna, aquela mãe também que é versátil, né? Ela fala de vários assuntos, espiritualidade, ela vai falar de religião, ela vai falar de educação, está sempre fazendo cursos. Em geral, ela também incentiva. Às vezes é uma mãe que quer também morar fora do país, incentiva muito essa coisa da cultura, do estrangeiro. É uma mãe também que preza muito a questão da liberdade, né? Então aquela mãe meio espírito livre, né? Ela não quer muito aquela coisa. É uma mãe também que às vezes é muito autoritária com os filhos. Às vezes alguns filhos com a mãe de Sagitário reclamam, né? Que a mãe é muito autoritária, que se mete em tudo. Existe essa possibilidade, mas em geral ela é bem livre. E em geral elas se tornam também amigas aí dos filhos, né? Tem essa característica. A mãe de Capricórnio. A mãe de Capricórnio é uma mãe também que em geral atua às vezes no papel de pai. Ela vai tomar liderança nos filhos, então é aquela mãe também autoritária. É uma mãe em geral que arca aí com os filhos no sentido material, elas cuidam. É uma mãe também que incentiva muitos filhos a subirem na vida. Então ela em geral ela exige, né, abre aspas, que o filho ou a filha tenha uma posição na sociedade, se desenvolva a carreira. É uma mãe muito ligada à questão da carreira e do status. Às vezes a mãe de Capricórnio, ela é muito dura, ela é fria, ela é rígida, ela também é econômica. Então é uma mãe que atua dessa maneira, mas em geral ela também se esforça e ela em geral enfrenta tudo com uma certa calma, né? Então ela tenta passar isso para os filhos, mas às vezes ela cobra demais do filho, ela cobra demais daquela filha. É como se fosse uma mãe que desenvolvesse os filhos para buscarem excelência, uma coisa nesse sentido. A mãe de Aquário. A mãe de Aquário, ela foge de todas as descrições que eu dei até agora. Por quê? Primeiro que ela é uma mãe exótica, ela é excêntrica. É uma mãe também que às vezes é muito progressista, né? Então, assim, enquanto o filho tá falando de 2016, ela já tá falando de 2020, né? Então, ela tá sempre à frente do tempo. Em geral, também é uma mãe que não segue muito as tradições, né? Então, se você não vai esperar dessa mãe que ela tem aquele perfil de uma mãe de Câncer, por exemplo. Ela é muito exótica, ela também preza muito pela questão da liberdade e ela incentiva nos filhos, em geral,
que os filhos entendam o valor de ser um indivíduo, o valor da questão da humanidade. Você é um ser humano, o seu irmão é um ser humano, né? Ele não é seu irmão. Então é uma mãe assim muito futurista, é uma mãe progressista, é uma mãe também que quebra todas as tradições, né? Então é uma mãe assim muito moderna e ela se torna na verdade um amigo, né? Ela educa os filhos na questão da amizade, né? Meu filho, minha filha é meu amigo, né? Nós somos colegas, nós somos amigos, né? Ela não quer exercer aquela autoridade. Em geral, a mãe de Aquário não atua dessa maneira com autoritarismo com os filhos, né? Ela pode atuar sim, mas aí é quando envolve questões específicas. Por fim, a mãe de peixes. A mãe de peixes tem muita sensibilidade. Em geral, é uma mãe assim que gosta muito de cuidar dos filhos. É uma mãe presente, né? Ou ausente. Ou também pode ser uma mãe muito envolvida aí com a questão da espiritualidade. Às vezes é uma mãe que precisa fazer alguns sacrifícios no decorrer da vida. Em geral também, às vezes é uma mãe um pouquinho esquecida, né? Então aquela mãe que às vezes se o filho for um filho, vamos por exemplo, de virgem, ele vai lembrar a mãe que tem reunião na escola, né? Mas em geral é uma mãe espiritualizada, como eu já citei, presente e ausente, e também ela ajuda muito o filho a desenvolver a questão aí de uma consciência maior, né? Uma coisa superior aí tudo que a gente está habituado. Cheguei ao fim, queria parabenizar todas as mães. Feliz Dia das Mães para todo mundo.